Salve! A propaganda de cultura racional é feita de todas as formas, de acordo com as possibilidades de cada um. Porque todos estão desolados com o que vem se dando no mundo. A situação está preta. O pavor, o horror, as loucuras dominando de uma tal forma que muitas vezes pensamos ser um fim de mundo. Neste contexto, a utilidade da cultura racional é assombrosa, pois faz desaparecer o orgulho, a vaidade, a prepotência e a prosa. Razão pela qual trazemos até você um assunto cósmico de revelações divinas contidas nos livros Universo em Desencanto. No ar, o programa Luz da Razão, o programa da fase do terceiro milênio, a fase de definição do que ninguém nunca soube, que é a origem de tudo e dos mistérios e enigmas que estavam encruados. Um exemplo, o Espiritismo. O mundo já atravessou vários modos de vida. Existia um tempo em que éramos governados por um outro alfabeto, o natural, de astrologia. Nesse tempo, os seres se comunicavam com os astros, naturalmente, e eram plenamente orientados. Muitos não se conformavam com o que estava escrito nas palmas das mãos. Por exemplo, um rei tinha um filho cuja astrologia dizia ter nascido para ser lavrador. O pai não se conformava com os desígnios do alfabeto natural. Queria que seu filho fosse nobre e não que tivesse uma profissão humilde qualquer. Nasceu assim o descontentamento com o alfabeto astrológico, que não dava expansão aos gostos e vontades. Tudo era traçado. Trataram então os nossos antepassados de inventar um outro alfabeto para que pudessem dar expansão ao livre-arbítrio. Foi assim que nasceu esse alfabeto artificial, o alfabeto dos desacertos e das ruínas. Isso fez com que os espíritos habitantes do espaço entre o Sol e a Terra se revoltassem. E daí o início de suas manifestações. Começaram a entrar em contato com os seres humanos, nascendo daí os primeiros passos para a evolução do espiritismo na Terra. Vieram para orientar a humanidade, o que no princípio houve muita dificuldade para a aceitação. Como tudo no princípio é assim. Os habitantes começaram a se incorporar nas pessoas, uns a quebrar tudo dentro de casa, outros ficavam desacordados vários dias, outros começaram a falar diferente e ninguém sabia o que era aquilo e davam como uma doença. Isso tomou um grande vulto na época. Os sábios faziam seus diagnósticos e nada resolvia aqueles ataques. Fizeram uma infinidade de reuniões para discutir o assunto. Até que surgiu a ideia de que poderiam ser almas de outro mundo que estariam querendo se comunicar. Então, convidaram os portadores das manifestações para uma reunião em grupo. Orientaram para que fechassem os olhos, concentrassem e todos se incorporaram quase que simultaneamente.
Então, os espíritos começaram a relatar a sua missão. Para que fossem bem recebidos, diziam ser almas de pessoas falecidas, dos tios, dos avós. Foi assim que surgiu o espiritismo na Terra. Cada qual funcionando de uma forma diferente. Criaram nomes, magistérios. A ciência filosófica e científica, à sua maneira, e o baixo espiritismo, que é o de terreiro, de sua forma conveniente. Formaram 2 magistérios, o da magia científica e filosófica e o da magia negra. Cada um com coisas a fazer de sua cabala, com suas lendas, contos, histórias. E os habitantes do espaço, no seu trabalho de contactar com os habitantes da Terra, se identificavam como se fossem viventes que estiveram encarnados aqui. Assim foi para que fossem bem recebidos, porque ninguém tem espírito no corpo. Ninguém tem esse sobressalente. Se tivéssemos espírito no corpo, a nossa justiça teria que ter lá os melhores médiuns para desvendar esses crimes misteriosos. Ninguém mataria o próximo com medo da represália do espírito, que uma vez desencarnado, baixaria no primeiro centro e denunciaria o seu agressor. Nos centros só baixa espírito de preto velho e de preta velha. Branco velho ou branca velha não baixa, como se só preto tivesse espírito. Os espíritos têm a faculdade de se materializar da forma e maneira que entendem ou que é preciso. E devido a essas materializações, muita gente tem o espiritismo como uma arte diabólica, quando em verdade o espiritismo foi o primeiro passo para se alcançar a meta final, que é a origem, o mundo racional. Muito embora os espíritos sejam deformados em categoria superior à nossa, regem-se por uma hierarquia como na Terra. Portanto, tem os bons, os maus e os marginais. Como é a vida na Terra, é no espaço também. Os marginais praticam a magia negra. Os melhorzinhos estão em linha branca de Umbanda e nos centros espíritas filosóficos, que fazem os seus trabalhos para a prática do bem quando podem fazer. Então, tudo que existiu e que existe foi para a lapidação de todos os adeptos e de toda a humanidade. Um curso primário, que o histórico disso tudo é muito grande e em detalhes nos livros de cultura racional. Que essa grande odisseia humana até os dias de hoje, como assim houve a elaboração espiritual, hoje estamos vendo a elaboração dos habitantes puros, limpos e perfeitos do mundo racional, que tem feito sentir presentes, aparecendo em forma de luzes de todos os matizes, discos voadores e a cultura deles na Terra, para elaborarmos o bom futuro para todos nós.